Vamos começar esse culto, essa live. E para começar, queridos, eu vou abrir a palavra em Josué, capítulo 1, versículo 6, que fala assim: Ser forte e corajoso, porque tu farás deste povo herdar a terra, que sobre o juramento prometi dar a seus pais. Então eu quero te dizer nessa live, neste culto, seja forte, seja corajoso, porque Deus irá te capacitar dentro desse lar, dentro dessa casa, para conduzir o seu povo, que é a sua família. Amém? Vamos começar louvando, intuindo esse hino ao Senhor. Você estás aqui. Posso sentir o teu calor que vem me envolver, me constranger com o teu amor. Eu sei que estás aqui, eu posso sentir o teu calor. Me constranger, Senhor, me constranger com o teu amor. Declara essa palavra, filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, pois quero te ver, quero te ver, quero te ver. Nós queremos ver a tua glória, Senhor, quero te ver. Toca nos meus olhos, pois quero te ver, quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos. Eu quero te ver. Sejais fortes, tenha bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. Nesse momento, iremos dar oportunidade à palavra do Senhor, o nosso pastor, o nosso líder, e que nós venhamos estar atentos com o que o Senhor quer falar nos nossos corações, amém? Glórias a Deus. Saldo o povo de Deus com a graciosa paz do Senhor. Hoje é culto dos homens, estamos fazendo essa transmissão aqui online. E você que está em casa, você homem do Senhor, você que está nos assistindo, eu peço que você abra as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 1, e nos versículos 11 aos 13. E diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê em seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Deus soberano e eterno Pai, que a tua graça, Deus, manifesta aqui nesse lugar, que a sua palavra, Deus amado, aqui foi pronunciada. Por isso, o Espírito Santo de Deus, fique à vontade, fale, Deus amado, com cada um de nós. Eu quero esse instrumento vivo em tuas mãos, para que o Senhor possa usar como canal de bênção no meio do teu povo, para que o teu povo escute a tua palavra, para a glória do Senhor. Amém. E por tema no culto dos homens esse mês está falando sobre ser discreto. E hoje eu quero começar sobre este tema, mas antes de falar de João, eu quero também ler um versículo que está em Números 13, no versículo de 1 ao 3 e depois do 31 a 33, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. A cada tribo dos seus pais enviarei um homem, sendo cada qual vai orar por eles. E enviou Moisés no deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Agora, 31 a 33. Porém, os homens que com ele subiam disseram: Não podemos subir contra este povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do arraial passamos a espiar, e a terra consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes do gigante. E eram nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Dentro desse tema aqui que nós queremos falar aqui nessa noite, amados, homem de Deus, eu quero te falar aqui que existe 3 características de um homem discreto. E eu vou falar em cima dessas características, desses 3 características de um homem discreto. Começando pelo que nós lemos em João. O Senhor Jesus disse que ele veio para os seus não o receberam. E todos aqueles que o receberam, ele disse que deu o poder de ser filho e ser chamado filho de Deus. Então Jesus, ele está dizendo que deu poder para que possamos ser chamados filhos de Deus. Então ele está declarando que o homem tinha uma opção, dentro desta opção de ser declarado, ser chamado filho. Poder vem com atitude, porque não adianta eu ter poder e não saber usar esse poder. Então o livro de João, o Evangelho de João, dentro desse tema, eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite, que dentro dessas 3 características de um homem discreto, a primeira delas está dentro do que nós lemos em Números, quando Deus falou a Moisés para levantar por cabeça, não foi qualquer um, de cada tribo, um filho de Israel. E o texto diz que levantou príncipes, não levantou qualquer homem, levantou homens que eram colocados por frente, eram homens segundo o dito preparados. Deus não chamou qualquer um. E dentro desses 12 homens, 10 voltou com uma notícia negativa e 2 perseveraram. Então, a primeira coisa de um homem ser discreto, que ele tem que saber, é saber fazer, é ter conhecimento. Tem pessoas que têm conhecimento, mas às vezes esse conhecimento só está dentro dela como um efeito. Então eu lhe alerto o homem de Deus que não adianta você ter conhecimento se esse conhecimento ele não é colocado em prática. Então uma das primeiras características de um homem discreto, ele tem conhecimento, mas a segunda vem logo depois. Ele também tem que saber fazer, é atitude. Não adianta eu ter conhecimento se eu não tenho atitude.
atitude. Então, dentro dessas duas, conhecimento e atitude, todos ali saíram com o mesmo padrão. Tinham conhecimento, mas nem todos tiveram a mesma atitude. Porque quando voltou, um homem discreto, segundo o dicionário, é uma pessoa que não chama atenção, é uma pessoa reservada, é uma pessoa que está o tempo todo prudente. E eles foram nessa missão, porque eles foram espiar a terra que Deus tinha prometido. Deus prometeu uma terra para o povo de Israel tomar posse. Então selecionou 12 homens. 12 homens foram selecionados para poder espiar essa terra. Então eles não poderiam chamar atenção, porque eles foram na condição de espia, foram na condição de observador. Eles tinham que ser reservados. Tinha pessoas que não tivessem o tempo todo protegendo a integridade, porque naquela época, se pegasse um espia, pode ter certeza que ele ia morrer. Pode ter certeza que ele não ia ficar vivo. Que já está dizendo, ele está espiado. A pessoa vai pegar algo que está assim sendo observado. E a pessoa está escondida observando aquilo. O que é que vai acontecer com ela? Morrer. Então esses homens, eles tinham uma missão que era observar a terra. E assim nos dias de hoje, homem, você tem uma missão aqui que Deus te chamou. Porque o texto de João diz que ele deu poder para ser chamado Filho de Deus. Ele deu poder. Então a primeira coisa que nós temos que saber, quando nós somos chamados por Deus, é que temos que reconhecer que Ele é Pai. E se não obedecemos a palavra de um Pai, não estamos na condição de ser filho. Porque Deus não falou com os espias, Deus falou com o seu líder. E o líder era quem? Moisés. Deus falou com o líder. E dentro daqueles 12, 10 voltaram com uma palavra negativa. Mas 2 perseveraram da palavra que saiu da boca do seu líder. Então precisamos entender que ser prudente nesse quesito de homem discreto é algo muito importante, é algo muito valoroso. Porque se você não é prudente nas coisas que você faz, você vai fazer de qualquer maneira. Você não vai fazer da maneira que Deus te colocou para fazer. Então, a primeira coisa que é o conhecimento, muitas pessoas têm, muitos têm conhecimento, mas não adianta eu ter conhecimento se eu não coloco ele em prática. Porque tem muitas pessoas que têm o seu conhecimento guardado para si. Conhecimento é uma herança, é algo valioso que tem dentro do ser humano. Mas não adianta eu ter esse conhecimento se eu não estou colocando ele em prática. Aqueles homens não eram qualquer homem, eram homens selecionados. Foram homens selecionados, está dizendo que eram príncipes. Eles tinham uma criação diferenciada, eles tinham um conhecimento diferenciado. Não foram qualquer um, mas 10 voltaram com a atitude de qualquer um. Então a primeira coisa é conhecimento, a segunda é a atitude, e a terceira coisa é a insegurança. Um homem discreto, ele tem essas 3 coisas. Mas pastor, insegurança porque ser indiscreto pode ser bom, mas se deixar ela de uma forma exagerada, pode se tornar mal. Porque uma pessoa indiscreta, ela às vezes é reservada. Hoje nós estamos vivendo um período que nós estamos sendo obrigados a fazer uma quarentena social, não poder ter contato com pessoas. Tanto é que eu estou aqui pregando via online, para que você esteja assistindo de casa. Foi instituído isso pelo governo. Estamos obedecendo isso que foi dado, foi lei. E a Bíblia diz em Romanos 13 que resiste à autoridade e resiste a Deus. Quem sou eu? Eu não posso tirar. Mas eu quero te dizer que essa quarentena pode te fazer bem de um lado e não te fazer bem de outro. Como ela quer te fazer bem de um lado? Você está perto de quem? O seu maior bem valioso, que é o quê? A sua família. Mas você está longe do seu rol social, de amizade, contato com pessoas que você não está tendo. E nós, no mundo atual, a cada dia que passa, quando nós estamos afastados disso, nós percebemos que isso causa em nós uma deficiência. Então, o homem, para ele ser discreto, ele precisa estar o tempo todo tendo uma atitude verdadeiramente em Deus, de poder fazer a vontade de Deus, mas acima de tudo não estar inseguro com Deus, porque Deus ele continua sendo Deus. Então precisamos entender que esse é um momento que precisamos fazer a diferença.
como gafanhoto. E nós vimos eles como gafanhoto também. Eles mesmos começaram a se ver de forma medrosa, de forma insegura. Às vezes as pessoas estão olhando para a circunstância e só vê mesmo o problema. Ela não vê a solução, ela só enxerga o problema. E isso não pode haver no meio do povo de Deus. Você, homem que está me assistindo, não foque no problema, porque o problema vai continuar sendo problema. Mas foque naquele que está acima de todo e qualquer problema, que é Deus. Então esses homens voltaram 10 com relatório negativo, mas 2 perseveraram, 2 tinham uma atitude diferente, 2 não eram inseguros, porque 2 procuraram ouvir a voz do líder, porque o líder ouviu a voz de Deus. E se você quer que o seu filho na sua casa como homem, você como homem, você quer que o seu filho escute a sua voz, se você quer que o seu filho escute você falando, você tem que o tempo todo estar escutando a voz de Deus. Você tem que se comportar como um homem de Deus, porque se você não se comporta como um homem de Deus, se você não escuta a voz de Deus, se você não está o tempo todo tendo a prudência de ouvir Deus através da sua palavra, porque o texto de João diz que ele deu poder de serem feitos filhos de Deus. Como é que eu posso ter poder se eu não procuro ter conhecimento, conhecer a Deus? Então precisamos entender que Deus está o tempo todo falando com o seu povo, mas precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir Deus através da sua palavra, porque a palavra de Deus ela é viva nas nossas vidas. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 19: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas primeiramente tem que ser pronto para ouvir. E aqueles homens ouviram a voz do seu líder, e o seu líder tem ouvido a voz de Deus. Que tipo de voz você está ouvindo na sua casa, homem? Que tipo de voz você está ouvindo falar com você? Que tipo de voz está instruindo você? Porque nesse momento de adversidade que está perante todo mundo, os seus filhos precisam ouvir de você uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação, uma palavra que venha trazer esperança à vida. Mas é preciso que você tenha isso dentro de você, porque se você não tiver isso dentro de você, você vai ser inseguro. E é uma das coisas que o homem discreto demais ele se torna inseguro. Mas Josué e Caleb tiveram um comportamento diferente. As únicas 2 tribos que se destacaram no meio das dores foi Efraim e Judá. Caleb representando Judá, Josué representando Efraim. Chegaram com uma notícia diferente, porque ouviram, acreditaram através da voz do líder, eles ouviram a voz de Deus. Então se eu não respeito esse princípio, se eu não respeito esse princípio que o meu líder é usado por Deus para falar comigo e eu falar com você, eu vou estar sendo um homem insensato e inseguro. Mas eu creio de forma sobrenatural como Deus fala através da vida do meu líder. E eu sei quando ele fala comigo, eu sinto Deus falando na vida dele. E é dessa forma que eu também estou aqui falando com você, porque eu tenho procurado ouvir a voz de Deus. Porque eu não quero o princípio não pode. O Senhor não, ele não negocia, é inegociável. O princípio nunca vai ser quebrado. A Bíblia o tempo todo fala do princípio. Efésios capítulo 6, versículo 1 está dizendo que para os filhos, vós filhos, sejam submissos a quem? Aos vossos. Porque isso é o que? Bom. Honra teu pai e tua mãe, porque é um mandamento com promessa, princípio inegociável, princípio que não pode ser quebrado. Então você precisa entender que discrição demais, ser discreto demais, pode ser ruim. Mas aqueles homens, eles tinham tudo no equilíbrio. Josué e Caleb estavam no equilíbrio. Eles não estavam demais, eles tiveram o equilíbrio. Eles tiveram ter o conhecimento, mas ter atitude. Porque o conhecimento sem atitude ele não vale de nada. Precisamos entender que como homens nós temos que ter conhecimento, sim, muito conhecimento, mas acima de tudo termos atitude. Porque se não tiver atitude e não tiver o conhecimento, eu não tenho nada. Mas se eu tiver o conhecimento e não tiver a atitude, não vale de nada. Então precisamos nessa hora dobrar o nosso joelho, abrir a nossa boca, ministrar a palavra de Deus, porque Deus tem falado conosco através da sua palavra.
só vende notícia quando se está falando de desgraças, de misérias, de celeumas. A notícia que vende jornal é somente isso, notícia de tragédia. Jornal não vende notícia do lado bom. Jornal não está preocupado com você e a sua família esteja vivendo bem. Isso não dá audiência. O que dá audiência sempre é algo ruim. Observe que todo jornal sensacionalista que filma uma morte, uma tragédia, isso dá audiência, que as pessoas estão acostumadas a ver isso. Mas precisamos ver esperança, precisamos ver vida. Nós precisamos entender que Deus ele tem algo muito melhor para mim e para você. Então aqueles homens vieram inflamados pelo que eles viram com seus olhos. E os seus olhos só olhou o lado ruim. Viram o lado bom, mas o lado bom não deixou o coração deles se encher de esperança. Mas o que era ruim, eles guardaram no coração e trouxeram isso para o povo. E aí eu te pergunto aí, você que está na sua casa, quando uma notícia ruim vem pela maioria, quem é mais fácil de acreditar no que a maioria diz ou no que a minoria fala? Claro que vai ser a maioria. Você sai na rua com uma histeria, as pessoas pararam de se cumprimentar, as pessoas pararam de se falar, as pessoas agora estão tudo observando para outros. Se alguém dá um espirro, ninguém quer. Antigamente espirro era motivo de você espirrou saúde, hoje é motivo de correr. Então aqui o mundo ficou uma loucura. Mas precisamos entender, estar no nosso equilíbrio em Deus, e saber que Deus está conosco, e saber que o Senhor está falando comigo, e saber que eu tenho ouvido a voz dele, para que o povo escute e haja esperança na sua vida. Então esses homens vieram com uma notícia ruim. O Senhor disse que para ser chamado filho de Deus, tem que crer no seu nome, e o nome dele tem poder. O nome dele traz na nossa vida salvação e esperança. O nome dele está acima de todo e qualquer nome, está escrito em Filipenses capítulo 4. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber na minha vida, que se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho atitude, eu serei um homem totalmente inexistência. Eu não terei existência, eu não terei como ter importância estar vivendo aqui nessa área. Porque ser discreto precisa estar nas duas situações acima. Discreto no conhecimento e na atitude. A atitude precisa ser tomada, mas precisa ser tomada com cautela. Nós precisamos entender o seguinte: estamos vivendo dias que não são dias bons. A recomendação é o quê? Qual é a recomendação? Você chega todo mundo, fica em casa, mas nem todo mundo pode ficar em casa. Nem todo mundo pode ficar em casa. Alguém tem que sair para trabalhar. Alguém vai ter que sair para trazer o sustento da tua casa. Mas se poder evitar de algumas situações, temos que evitar. Mas o que é mais importante as pessoas não estão fazendo é dobrar o seu joelho e conversar com o Deus maravilhoso que eles têm. Conversar com o Deus Todo-Poderoso que está o tempo todo ali. Falar com esse Deus que todos os dias nos escuta. Porque esses dois homens, eles viram Deus através da vida do seu líder, e era Moisés. Esses homens viram Deus através da vida de Moisés, e Deus falava com Moisés. Deus falava com Moisés. E nós precisamos entender que quando Deus fala com alguém, a gente tem que dar ouvidos. A gente tem que ouvir a voz de Deus de forma sobrenatural. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17. E uma das coisas que o Senhor se agrada, e sem ela não podemos agradar a Deus, é fé. Está escrito em Hebreus capítulo 11. E o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé, ela vem pela onde? Pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu só posso ter fé quando eu escuto as palavras vivas que saem desse livro. Porque esse livro, como eu já disse, e volto a dizer, é o pensamento de Deus. É um livro que traz vida para as nossas vidas. Então, se eu não tiver a minha fé, não tiver alicerçada dentro do que está nessa palavra, eu serei um homem inseguro. Eu não terei conhecimento e nem tampouco eu farei ter atitude. Então, você na sua casa, nesse momento, você que tem conhecimento e você que tem atitude,
reúna a sua família, faça culto no altar, a comunhão, a sua mesa, ministre a palavra para eles de dia e de noite. Está escrito em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 6 a 9. Nós falamos aqui todo final de culto no domingo. Ministra para teus filhos nesse momento. Teus filhos precisam ouvir uma palavra de vida, de encorajamento, porque as notícias que estão não são boas, mas precisamos estar preparados, porque isso aqui era de acontecer, porque já foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Nós precisamos saber que o Deus a quem nós estamos servindo é um Deus que tem o tempo todo cumprido a sua palavra. Então hoje nós estamos vivendo, olhando para as pessoas, e muitos têm um olhar de medo. Mas eu quero te dizer uma palavra aqui agora, aqui nessa noite, que o Senhor deixou no 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Ele diz assim: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como da eternidade. Amém. Então, a graça e o conhecimento foi nos dado em Cristo Jesus. E nós estamos vivendo um período da graça, mas sem conhecimento não tem graça. A graça ela tem que estar atribuída ao conhecimento. E o conhecimento, eu li aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17. Ela é feita pela palavra de Deus. Quando a gente começa a se enxergar pela palavra de Deus, nós vamos fazer o inverso que aqueles homens fizeram quando eles viram a terra de Canaã. Aqueles homens, eles viram aquele gigante, eles se sentiram como gafanhotos perante aquele gigante, e eles mesmos declararam que o gigante estava vendo eles como gafanhoto. Aí eu te pergunto, em que momento da história os gigantes viram ele ali? Eles mesmos altamente acharam que o gigante estava ali olhando para eles como gafanhoto. Não se recusa ao ponto de achar que as pessoas vão te olhar como algo insignificante, porque a Bíblia diz, no livro de João, primeiro livro que você abriu comigo aqui, que Ele te deu poder para ser feito filho de Deus. Você é filho, você tem pai, você não é órfão. Um dia você não tinha pai, mas agora você tem um pai que te deu um poder para ser chamado filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, eu quero que nessa hora na tua casa você pegue na mão dos seus familiares, da sua mulher, dos seus filhos, aperte bem, traz eles agora uma oração de profundidade, dizendo: você vai orar junto comigo agora. Meu Deus, meu Pai, eu quero nessa hora, Deus, te apresentar a minha família, ó Pai amado, com o qual eu tenho confiado em tuas mãos. Deus, eu quero que a tua graça e o teu conhecimento sempre manifeste em mim, porque eu não quero ser somente um homem discreto, mas eu quero ser um homem discreto, cheio do conhecimento e atitude de Deus. Assim como o Senhor falou com Josué, que era para ele se levantar e ter bom ânimo, assim também eu declaro essa palavra na minha casa, Deus. E aonde, ó Pai amado, esta ministração estiver sempre adentrada no lar, seja no trabalho, aonde você estiver, que o Senhor possa te encher de unção, de ousadia, e que todos esses problemas que estão tendo ao nosso redor, nada vai atingir as nossas vidas, porque nós temos confiado totalmente em Deus. Por isso, ó Pai amado, que o Senhor me cubra sempre com o teu poder, trazendo sobre nós esperança, Deus, gozo, vida, para não só provarmos a boa, não só provarmos a agradável, mas também a perfeita vontade no Senhor. Eu oro por todo o nosso planeta, ó Pai, por cada país, por cada cidade, por cada estado, Deus, por cada autoridade, ó Deus amado, do poder legislativo, judiciário, executivo, por cada autoridade eclesiástica, Pai amado, por cada líder, Deus amado, de igreja. Que o Senhor, Deus amado, faça sobre esses homens, ó Deus, ter uma unção de ousadia tremenda, Pai, para que eles possam continuar pregando a sua palavra, porque nós precisamos falar da sua palavra, porque a sua palavra, Deus amado, produz vida, e vida em abundância. Que esta mensagem, Deus, seja alcançada nos corações de homens, ó Pai, e mulheres, filhos, que se coloquem na tua presença, para poder saber o Deus maravilhoso que nos tem servido, o Deus todo
Todo-Poderoso, que eles tenham, Pai amado, adorado. Esse é o Deus ao qual nós amamos. Estamos aqui nesta noite para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E que o Senhor tenha falado no seu coração, porque tudo que queremos aqui é continuar ministrando a palavra viva dele, ministrando aquilo que ele tem colocado sobre nós. E nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Nós cremos nesse poder sobrenatural. Nós cremos em um Deus Todo-Poderoso. E eu sei que Ele vai continuar falando. E eu sei que Ele vai continuar fazendo. Porque esse é o Deus ao qual nós temos dado graça, rendendo, Pai amado, louvores. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus de vitória. Esse é o Deus ao qual nós temos aqui colocado a nossa confiança totalmente nele. Amém? Então, essa semana, vamos ainda estar fazendo nossos cultos online. Você que está em casa, continue nos assistindo. Nós vamos ter culto no sábado, vamos ter culto no domingo. Vai ter sempre palavra para você. E nós vamos estar aqui se colocando na presença do Senhor. Porque enquanto nós estivermos respirando, enquanto nós pudermos abrir a nossa boca, nós vamos falar, nós vamos continuar falando. E eu creio que grandes coisas Deus está fazendo no nosso meio. Amém? E assim eu encerro aqui nesta noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E o povo de Deus declarando, dizendo amém, em nome de Jesus. Glória a Deus.